Seja bem-vindo ao canal Era Uma Vez na História. Hoje vamos falar sobre uma mulher que ficou conhecida como a imperatriz mais promíscua da Roma Antiga, Valéria Messalina. Os registros dizem que ela chegou a se deitar com 25 homens em uma única noite, e que esperava o marido dormir para frequentar orgias em bordéis por toda a cidade. Iremos falar sobre os registros de sua vida e entender o motivo desta fama durar até os dias atuais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O cenário político de Roma era um drama movido por intrigas e conspirações. Frequentemente ouvimos falar sobre traições familiares, golpes de Estado ou outras manobras que levavam os envolvidos à morte. Mesmo neste cenário, a reputação da imperatriz Valéria Messalina se destacou. Ela é lembrada não apenas por sua busca pelo poder, mas também por sua conduta sexual, considerada excessiva e sem limites. Na grande enciclopédia de História Natural, obra desenvolvida por Caio Plínio II, Valéria Messalina é mencionada como uma evidência de que os humanos são os únicos animais sexualmente insaciáveis. Segundo o autor romano, ela demonstrou isso ao competir com a mais famosa das prostitutas profissionais para ver quem dormia com mais homens no período de 24 horas. Histórias como essa contribuem para um retrato impreciso de Messalina, dificultando a compreensão de como ela era em outros aspectos da vida, sendo sempre ocultos por sua sexualidade. Valéria Messalina foi a terceira esposa de Cláudio, o imperador que governou Roma do ano 41 até a sua morte, em 54. Não sabemos ao certo quando ela nasceu, mas estima-se que quando casou tinha entre 15 e 18 anos. Seu marido, o imperador Cláudio, se aproximava dos 50. Messalina era de família nobre, uma das mais prestigiadas e ricas de sua época, mas nada indicava que em algum dia se tornaria imperatriz. Cláudio tinha uma saúde debilitada, era manco, gago, pouco atraente, mal-educado e grosseiro, o que o tornava um embaraço para sua família e um pretendente improvável ao trono. Por muito tempo se dedicou a escrever livros de história, permanecendo fora do poder até que seu sobrinho, o imperador Calígula, o nomeou cônsul e senador. O poder veio de forma inesperada após o assassinato de Calígula em 24 de janeiro de 41. Cláudio foi feito imperador pela guarda pretoriana, as tropas da Casa Imperial. Neste período, o Império Romano ainda estava se acostumando com uma nova forma de governo. Durante a maior parte de sua história, Roma havia sido uma república, governada por um senado aristocrático e magistrados eleitos. Depois de meio século de guerra entre Júlio César e Pompeu, Augusto ofereceu paz, prosperidade e estabilidade em troca do poder centralizado na imagem do imperador. A política deixou de ser feita em assembleias e fóruns públicos para ser responsabilidade da corte imperial. Com esta mudança, o que realmente importava não era a posição de alguém no Senado, mas sua proximidade com o imperador. É importante lembrar que, embora a proximidade com o imperador pudesse dar a qualquer romano poder e oportunidade, também poderia colocar a sua vida em risco. A política na corte romana era brutal. Se você era o imperador, sabia que a única forma de deixar de ser era morrendo. Por isso se agarravam tanto ao poder, porque se faltassem com firmeza, seriam mortos. Cláudio e Messalina estavam cientes do perigo. Calígula foi morto de maneira tão selvagem que haviam rumores sobre as pessoas terem comido pedaços de sua carne. Junto com ele mataram sua esposa e filha, pois eram vistas como uma possível ameaça no futuro. Cláudio e Messalina tinham uma filha quase da mesma idade que a de Calígula, e Messalina estava grávida de 8 meses. Desde o primeiro dia no poder, ela sabia que tinha que fazer tudo em seu alcance para se manter no controle. Por quase uma década ela foi a mulher mais poderosa do Mediterrâneo. Messalina se envolveu em intrigas políticas, fazendo com que seus inimigos fossem exilados ou executados. Teve sucesso e completo domínio até o final do ano 48, quando em circunstâncias muito misteriosas e dramáticas, Messalina foi assassinada. Após a sua morte, ela foi submetida a uma ordem de damnatio memoriae, termo que em tradução livre seria como uma condenação da memória. Tudo o que se referia a Messalina foi apagado, suas estátuas quebradas e seu nome riscado das inscrições. Nas décadas seguintes, a lacuna que se formou na história foi preenchida por rumores que deram origem à fama que tornaria seu nome sinônimo de uma pessoa pervertida e promíscua. Descrita como bela, de cabelos negros, quadris sensuais e um sorriso que apaixonaria qualquer homem, ela foi protagonista de escritos como o do poeta Júnior Juvenal, que se referiu a ela como uma prostituta imperial. O autor conta que ela costumava guardar o marido adormecer para frequentar bordéis, preferindo camas baratas do que a que possuía em seu quarto.
Nos bordéis ela dormia com os mais variados homens, não se importando com a classe social ou a aparência. Retornava quando se sentia exausta, mas nunca saciada. Nos séculos que se seguiram, estes relatos de promiscuidade e libertinagem inspiraram romances, óperas e filmes. Depois de sua morte, ela se tornou um símbolo de sexualidade descontrolada, sendo referida como ninfomaníaca ou termos similares. Embora muitos dos relatos tenham sido exagerados, não podemos rejeitar a ideia de que Messalina era uma pessoa sexualmente ativa e adúltera. Existem comprovações de casos extraconjugais com um dos maiores atores de sua época e com um respeitado aristocrata. Alguns defendem que por conta deste último, ela enlouqueceu. Messalina não escondeu a sua paixão e quis ir mais longe do que jamais tinha ido com qualquer outro amante. Neste período, Cláudio partiu em uma viagem para uma outra cidade. Messalina aproveitou esta oportunidade para se casar com seu amante e planejar um golpe que tomaria o trono de Roma. Logo que Cláudio tomou conhecimento sobre os fatos, retornou para Roma e tomou as rédeas da situação. Em questão de horas, o nobre e outros 8 amantes de Messalina foram presos, julgados e executados. Messalina se refugiou nos seus jardins em Roma. Sabendo que não tinha mais qualquer saída, tentou o suicídio, mas antes de morrer foi encontrada por um guarda que enfiou uma espada em seu peito. Para alguns historiadores, esta versão é duvidosa por vários motivos. Não há nenhuma comprovação histórica de que Messalina e o nobre tenham tentado um golpe contra Cláudio. Observando os registros, ela nem sequer teria motivos para fazer algo assim. Isso não melhoraria sua posição social, além de colocar seus filhos em um perigo muito maior do que estariam se Cláudio permanecesse no poder. Eles defendem que de fato ocorreu um golpe, mas contra Messalina, sendo planejado por seus antigos aliados que começaram a vê-la como uma ameaça. A verdade é que existem diversas versões sobre a mesma história, e os fatos se perderam no tempo. Hoje, não é possível afirmar se Messalina foi tão promíscua quanto os escritos afirmam ou se de fato o golpe existiu. E você, tendo todas estas informações, acredita que Messalina foi tão libertina e adúltera quanto os registros contam, ou foi uma mulher vítima das manipulações e intrigas já mencionadas? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Para receber mais conteúdo como esse, curta o vídeo e se inscreva no canal. Toda semana traremos um tema novo sobre a história. Um grande abraço e nos vemos por aí.